Olá, pessoal, boa noite. Alguém aí já está presente na live? Se puder dar um ok aí, para que nós possamos iniciar. Olá, pessoal. Aguarda aí alguma manifestação para a gente saber se temos, se está tudo certo, se estão nos ouvindo. Oi, professora Angélica, boa noite. Bom tê-la aqui conosco, auxiliando aí nessa live. Vamos aguardar um minutinho aí, né? Os demais alunos, os que já estiverem, por favor, deem um olá para a gente, só para termos certeza de que tudo está certo, nenhum problema, questão de som. Bom, enquanto o pessoal, né, chega, vou pontuar algumas questões aí. Para a primeira unidade do livro, o essencial é a compreensão da importância sobre a teoria dentro do campo da história das religiões. Isso é básico, né, na historiografia, não se olha as ações humanas e mesmo as representações sem referenciais teóricos. Inclusive, o professor Augusto, ele, né, diz assim, em uma dada parte do livro, não se pode improvisar historiadores. Isso tem a ver com o fato de que, para nós observarmos os feitos humanos e construirmos interpretações e narrativas, é necessário que nós utilizemos um viés teórico. E em religiões isso também não é diferente. Logo, deem bastante importância à questão de duas teorias que são hoje bastante aplicadas ao campo do estudo dos sagrados. A fenomenologia, ainda que com algumas restrições, e a história, a escola italiana da história das religiões. Sobre essas duas teorias, se vocês tiverem dúvidas, nós podemos, no nosso fórum, ampliar um pouco essas discussões. Façam uso desse espaço, enviem dúvidas, tá? Caso não tenha sido devidamente compreendido. Também é importante verificar a aula conceitual, que é ministrada pelo professor Augusto. Ali ele explica de uma forma muito cuidadosa o que são essas teorias, a fenomenologia e a escola italiana da história das religiões. Então, esse é o ponto central ali na unidade 1, tá? Deixa-me ver, temos aqui, né, o Alan, já se manifestou, seja bem-vindo, Alan. No que diz respeito a essa aula que vocês têm disponibilizada no ambiente,
que é conduzida por mim, uma discussão essencial é a respeito do conceito religiões. Na sequência, também é necessário um domínio sobre os seguintes tópicos. Por que, né, as religiões foram instituídas? Que fatores ou que explicações possibilitam inicialmente a formação de um sentimento pró-sagrado e, posteriormente, permitiram a formação de instituições ou vertentes religiosas, aí já com uma série, né, de elementos, doutrinas, práticas, livros, lugares sagrados. Então, essa é uma discussão importante também nessa aula. Ainda são tópicos relevantes, as discussões que fazemos sobre o porquê das religiões estarem atuantes nos dias atuais, ou seja, por que continuamos vinculados ao sagrado ou aos sagrados. Outros pontos relevantes, os dois últimos, dizem respeito à questão, quais são as razões que legitimam a tomada das religiões pela ciência e história? Por que é relevante estudar esse âmbito? Estudamos economia, estudamos política, e por algumas razões, no caso das religiões também. E, por fim, nesta aula, é importante que vocês tenham compreendido o ponto que faz referência a procedimentos metodológicos que são necessários ao historiador e ao professor de história também, que toma o sagrado. Enfim, aquele historiador que toma, que adota como objeto as religiões, ou o professor que faz delas, né, temáticas do seu processo de ensino e aprendizagem, ele precisa observar aí questões metodológicas. Então, são esses pontos que eu gostaria que vocês pudessem compreender bem. E lembrando que nós ficamos disponíveis aqui no ambiente para tratar de eventuais dúvidas acerca disso. Vamos aproveitar, né, e pontuar uma questão que nós recebemos muito interessante ali no fórum, enquanto vocês assistiam à aula. A Daniela me perguntou sobre... Temos outra pergunta aqui, só um minutinho, Angélica. Vou abordar essa primeiro, da aluna Daniela. Ela perguntou como que o professor, né, da disciplina ensino religioso, ele pode fazer para ter um equilíbrio, né, diante da tradição religiosa do aluno, diante, então, da subjetividade ou da cultura em termos religiosos que o aluno traz da sua casa. Nesse sentido, assim, pela nossa experiência, eu também trabalho na educação básica, o que é importante? Desde os primeiros dias de aula, o professor pontuar aos seus alunos que a disciplina, embora o nome possa sugerir, ela é diferente da catequese, se o aluno for, né, um cristão católico, e ela é diferente também da chamada, me corrija aí se eu estiver errada, a chamada escola dominical, que tem entre os cristãos protestantes. Ela é diferente da escolinha, né? Acho que é esse o termo que usam os espíritas, eles também têm ali os seus processos, os seus programas de formação religiosa para as crianças. O aluno precisa saber que a disciplina ensino religioso, ela não tem a finalidade de fazer com que o educando adote essa ou aquela tradição religiosa, né? Não é construída nesse sentido, mas no sentido de que ele compreenda o quanto as religiões influenciam nos processos históricos e o quanto elas também são produtos culturais, são invenções, são
instituídas em razão de contextos históricos. E logo, se desta forma, as religiões, logicamente, só podem ser diferentes. Portanto, quando o aluno quando é levada essa abordagem para ele, mais facilmente ele entende que ele precisa deixar as suas convicções de lado e aprender sobre o fenômeno religioso. Então, assim, o professor precisa agir com cautela, com cuidado, porque são adolescentes, mas precisa ser muito firme nesse sentido. Então, está aí um encaminhamento. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Assim, a pergunta que foi qual seria a grande causa da intolerância religiosa? A intolerância religiosa ela está presente, né, em todo mundo. No Brasil também não é diferente. Nós temos intolerância religiosa manifesta de forma verbal, agressões físicas. Teve um caso muito famoso, acho que tem uns 2, 3 anos atrás, de uma menina no estado do Rio de Janeiro, Keilane, se eu não me engano, é fácil de encontrar aí no Google, que foi alvejada por uma pedra no momento em que ela saía do ritual de candomblé. E também a intolerância religiosa, ela se faz, né, ela se aplica, acontece em relação aos lugares sagrados, né? Não é raro nós termos notícias de espaços religiosos que foram profanados. E qual seria a raiz da intolerância religiosa? Ela tem muito a ver com o fundamentalismo. Hoje, as religiões, as lideranças religiosas, não se pode negar, elas têm caminhado muito no sentido de alertar os seus fiéis para que vivam a sua crença e tenham as suas práticas religiosas, mas que permitam que os outros também tenham as suas. Porém, isso não é regra. Nós temos tradições religiosas muito marcadas pela ideia da verdade, né? Então, são tradições religiosas que acreditam portar uma verdade sobre o sagrado, acerca do sentido da vida, sobre o que ele espera de nós, acerca dos comportamentos que nós devemos ter. E para os fiéis, né, ainda que as lideranças religiosas preguem a sua verdade e digam, olha, esta é a verdade, é por este caminho que você deve trilhar, mas respeite o outro. A pessoa, né, o crente, quando ele acredita, não todos, logicamente, uma minoria, ainda bem, mas quando ele acredita que ele é portador de uma verdade, aquilo passa a ser tão importante que ele tem que levar aquilo para as pessoas, né? É preciso que o outro conheça aquela sua crença, aquela sua prática, porque ali está a verdade, ali está a redenção. E se tratando de religiões, né, que trabalham com uma verdade absoluta, e aí especialmente os monoteísmos, nós não modificaremos essas doutrinas, né? Elas continuarão entendendo que a verdade está ali, mas para coibir esta intolerância, aí é preciso trabalhar, eu acredito, na questão da legislação. O que diz, né? O Estado, vamos pensar no Brasil, o que estabelece a Constituição no que diz respeito à opção religiosa do outro. Então, acho que esse é o caminho para combater a intolerância religiosa, a questão, né, das pessoas que praticam uma dada fé saberem que eles podem conceber aquilo como verdade,
mas que isso não lhes dá o direito de agressão perante os que pensam de forma diferente. E o outro caminho está na disciplina ensino religioso, que permite que as pessoas, né, que os alunos e posteriormente, né, como se diz, a geração do futuro, entendam que religião é, sobretudo, história. Religião é também muito vinculada, a sua origem está marcada pelas trajetórias, pelos contextos políticos e econômicos. E logo, se a nossa historicidade é diferente, se a nossa cultura é variada, não é ilógico que as religiões sejam diferentes. Não é um absurdo que as outras pessoas não pensem igual a mim do ponto de vista religioso. Então, acho que seria por aí o encaminhamento. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. A Claudineia tem uma questão da aula, né, que não foi possível assistir no momento. Claudineia, posteriormente nós faremos contato contigo para solucionar isso aí, tá? Já foi respondido, né? A aula está disponível no fórum da disciplina. Então, tá bom. Certo, deixa eu ver se ficou alguma pergunta aqui sem responder. Tá certo. Pessoal, temos mais uma pergunta. Vou fazer um comentário, nós vamos voltar para cá. Porque, como vimos na aula e nos materiais da disciplina, a teoria sempre cumpre um papel importante. Porque a teoria é importante para o estudo da história das religiões. A teoria, né? Vamos responder por atacado e depois especificamente pensando nas religiões. A teoria aqui é o que evita que a história seja semelhante à ficção, que ela seja semelhante à literatura. Sem referenciais teóricos, nós não temos como, por exemplo, fazer análise de documentos. Pensando no caso, né, das religiões, eu gosto bastante da escola italiana das religiões. É um referencial teórico que entende que é preciso olhar os fenômenos religiosos, as religiões, em suas doutrinas, crenças, práticas, livros sagrados, locais, enfim, todos os elementos que a definem, que a constituem, a partir do contexto histórico. Caso contrário, a gente não compreende os fenômenos religiosos. Eles se tornam, a leitura que conseguimos fazer dos mesmos, ela acaba ficando muito subjetiva. Né? No nosso fórum, que está no ambiente, tem uma crônica lá que nos ajuda a pensar sobre isso, que é chamada assim, prato de arroz. Esse é o título. Depois vocês vejam lá no fórum, e aliás é uma das atividades, participar deste, e tem como referência essa crônica, e nos ajuda a pensar um pouco essa questão da teoria. Conta-se que, né, 2 homens estavam em um cemitério, um chinês, e ele está diante do túmulo, né, e deposita um prato de arroz. Na sequência, o segundo homem, também ali na lápide, olha para ele e diz assim: você acha mesmo que você acha mesmo que o defunto virá comer o arroz? Ao que este chinês lhe responde: sim, na mesma hora que o seu vier cheirar flores. Então, veja, se nós não temos os referenciais teóricos que nos permitem compreender
em que contextos estas práticas surgiram e para atender a quais necessidades, nós caímos, então, no campo da subjetividade, das classificações inúteis, né, que são de religiões inferiores ou superiores. Por isso, a teoria ela é extremamente importante. Eu postei também, né, e vai ajudar no entendimento a essa questão, um vídeo, já está lá no fórum, está informado no fórum, que é do professor Leandro Carnal, vocês já devem ter ouvido falar dele, é um historiador, docente da Unicamp, autor de diversos livros. Nos últimos anos, ele tem enveredado para as questões de palestras. O Leandro Carnal tem como um dos seus objetos de estudo as religiões, né? Ele é declaradamente ateu, mas tem esse objeto como um dos seus alvos, e tem várias produções sobre isso. E nesse vídeo que eu postei lá o link, o título, está tudo no fórum, ele discute um pouco essa questão da teoria e explicita bem as duas teorias que são bastante relevantes, que é a fenomenologia, que é abordada também na unidade 1 do nosso livro, e na aula conceitual, e a escola italiana da história das religiões. Eu acho que ficou claro isso, senão a gente pode retomar. Mais alguma dúvida por aí? Também quero, né, aproveitar. O Alan está dando boa noite, Alan. Também quero aproveitar e recomendar a leitura, né, dentro, né, vocês façam aí um cronograma, eu sei que tem diversas disciplinas e cada professores, né, fazem as suas indicações, tem também todo o cronograma das aulas ao vivo, as unidades do livro, as aulas conceituais, os materiais extras que nós indicamos no próprio fórum, mas faça um cronograma para ampliar as leituras concernentes à questão religiosa, né? Tem livros lá, né? Boa noite, Alan, né? O Alan também dando boa noite. Tem livros do Mircea Eliade, que é uma grande referência, né, para o estudo das religiões. Tem uma literatura, né, uma indicação de um livro, aliás, dois, da Karen Armstrong, e outra referência extremamente importante. A primeira das obras, ela discute o porquê do sagrado ainda nos dias atuais, né? Em que medida, apesar de estarmos em um mundo altamente secularizado, materialista, de grandes conhecimentos científicos, as religiões continuam válidas, religiões e religiosidades. Na segunda indicação que está lá, segundo livro dela, ela trata da questão dos fundamentalismos religiosos presentes nas três grandes religiões monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Vamos ver, temos uma pergunta aqui. Tá. Professor, é muito comum que as pessoas tenham dúvidas sobre o ateísmo e o agnosticismo, tá? Ateísmo e agnosticismo são posições relacionadas ao sagrado, né? O termo, né? A significa sem, tel, Deus. Logo, ateísmo significa sem crença. Então, uma corrente que tem o entendimento de que o sagrado, ele não existe. Os ateístas, né? Um dos muito famosos no nosso país é o médico Drauzio Varela. Os ateístas acreditam que podem ser devidamente orientados pela filosofia, por um campo, né, de valores morais, valores éticos e especialmente pela ciência.
não é objeto da pergunta, mas vamos expandir um pouco. Nós temos os ateístas mais, digamos assim, tradicionais, que tem essa definição, não tem crença, não tem essa preocupação, mas não se incomodam com o fato dos outros terem as suas crenças, as suas práticas religiosas. Tem um ramo do ateísmo bem menor, né, que esse tradicional, que é o chamado ateísmo militante, assim como a gente tem o crente, católico, protestante, enfim, de qualquer vertente, que é fundamentalista, que busca o convencimento dos outros. E quando eu digo fundamentalista, não quer dizer que é aquele que toma parte de uma igreja, de uma instituição religiosa, que é proselitismo. O proselitismo, por si só, ele não tem nenhum problema. Fundamentalismo é quando essa ação ela é exacerbada, desrespeitando o direito do outro, né? Então, assim como a gente tem o crente fundamentalista, a gente tem também o chamado ateísmo militante. Quem fala muito sobre isso é Pondé, do campo da filosofia. Ele tem vários vídeos, inclusive, explicando o que é esse ateísmo militante e indicando a problemática disso daí, fazendo uma comparação entre esse religioso, que é fundamentalista, militante, e o ateísta. O agnóstico, ele tem a diferença dele em relação ao ateísta, é que ele não tem essa preocupação, e simplesmente por uma questão. Os agnósticos acreditam que você não pode chegar a uma conclusão sobre a existência ou não do sagrado. Em termos experimentais, científicos, acreditam os agnósticos, ninguém pode comprovar a existência ou não do transcendente, do divino. Logo, esse não é um assunto com o qual devemos nos ocupar. Acreditam assim os agnósticos, né? Que mais? Professora Angélica, né, perguntando se ficou alguma dúvida. Talvez não neste momento, mas queremos lembrar que nós estaremos assim com bastante frequência, né? Eu sou professora do Estado, mas em razão do coronavírus, né? As aulas estão paralisadas, então estarei assim bastante frequente, acompanhando as dúvidas, as perguntas, tá? A gente sempre gosta de dizer aqui, é nosso lema, o curso é à distância, mas ele não é distante. É muito bom que as tecnologias, elas nos aproximam e permitem aí esse conhecimento. A gente pede desculpas por algumas falhas técnicas, né? Em razão aí, né, da questão do isolamento decretado em vários municípios do nosso país, uma medida extremamente necessária e prudente. As aulas, né, não puderam ser na totalidade acompanhadas por técnicos, né, dos nossos estúdios. Isso explica talvez um pouquinho de algumas falhas e a qualidade do vídeo também, né? Mas, enfim, no que diz respeito ao conteúdo, vocês não serão prejudicados. Vamos lá? Professora Veroni, o Vaticano abriu os arquivos da época do nazismo para estudiosos. Qual a sua opinião sobre o assunto? Olha, eu sou apaixonada pelo, né, assim, eu acho que a Igreja Católica, em termos sociais, ela vai muito bem, né? Eu acho que foi uma decisão correta, né? E dura, inclusive, para a Igreja Católica, porque não a instituição como um todo, mas
nós tivemos lideranças importantes dentro da Igreja Católica que apoiaram, né, em dados momentos e em algumas facetas, não na totalidade, o fascismo, o nazismo, saindo aí do cenário europeu e avançando um pouco no tempo. Depois, alguns setores apoiaram a ditadura, né, alguns setores religiosos apoiaram a ditadura militar no Brasil, e a abertura desses arquivos, para mim, tem um duplo sentido, de que os documentos históricos, ainda que desagradáveis às instituições, incluindo as religiosas, eles precisam ser levados ao público. É direito dos historiadores, é essencial a ciência e história, é importante para que o passado seja devidamente conhecido e para que uma memória mais condizente com os fatos históricos seja constituída. Eu acho que a abertura desses arquivos vem somar e muito ao estudo aí deste tema, que é ainda muito próximo de nós, o nazismo. E depois é importante também, até para a própria igreja, para os cristãos católicos, para pensarem um pouco o quanto as instituições, incluindo as religiosas, não são falhas, são humanas, e repensarem aí os seus posicionamentos, a sua atuação diante da sociedade, né? E eu disse agora há pouco, né, que eu me achava bastante interessante a atuação da Igreja Católica neste momento, porque eu penso que ela está se envolvendo com questões sociais, e isso é relevante, apesar de nós vivermos no Estado laico, que é tema da nossa próxima aula, elas têm sim um espaço, podem colaborar. É isso, pessoal, eu creio que nós esgotamos aí o nosso tempo. Em nome da nossa equipe, nossa coordenadora Priscila, mediadora Renata e todo o nosso pessoal, agradecemos a presença de vocês nessa live e continuamos aí em contato durante a semana. Um grande abraço a vocês.